Físio, eu quero que você comece a tomar ciência que as crenças que você tem são os fatores limitantes do seu reconhecimento profissional e resultado de um baixo faturamento. E crenças nada mais são que os pensamentos que você tem de uma determinada situação. Por exemplo, que o paciente procura por um profissional que cobra mais barato, que para você faturar alto, você tem que ter uma agenda superlotada e você toma isso como uma verdade absoluta. Mas são esses pensamentos limitantes, falsos, que criam um obstáculo para que você, então, não alcance o seu resultado profissional. Isto é uma autossabotagem. Eu vou trazer aqui 5 crenças e eu quero que você pegue um papel e uma caneta e anote cada uma delas. Aquelas que você se identificar. Isso vai te ajudar lá na frente. Então vamos lá. A primeira crença limitante é quando você pensa assim: e se eu falar o preço e o paciente achar caro? Ou então, e se eu falar o preço e o paciente não me responder mais? Esse tipo de pensamento te faz acreditar que o valor que você cobra pelo seu serviço é alto demais e fica inseguro, desconfortável ao falar de valores com os seus pacientes, limitando assim o seu faturamento. A segunda crença é quando você se cobra a ter que entregar 100% do resultado em uma única sessão e acaba por vender uma única sessão ao paciente, como se isso fosse sinônimo de ser ou não um excelente profissional, deixando de levar em consideração que o corpo tem um tempo a responder aos estímulos que você dá na primeira sessão e que muitas vezes o resultado de saúde é uma somatória de fatores de algumas sessões, associado à rotina deste paciente. A terceira crença é quando um paciente te manda uma mensagem ali se interessando pelo seu serviço e você passa todas as informações via WhatsApp a este paciente e ele logo diz: "Ah, obrigada, volto a falar com você mais para frente". E você logo desanima porque isso vem acontecendo com tanta frequência que você começa a duvidar da sua própria capacidade, não se sentindo bom o suficiente para ajudar outros pacientes. A quarta crença é quando você não acompanha a evolução dos seus resultados. Por exemplo, 5 pacientes te mandam mensagem se interessando pelo seu serviço. E desses 5 pacientes, somente 2 agendam a sessão. E 3 pacientes recusam a fazer o agendamento. E você, ao invés de comemorar pelos que deram certo, você foca naqueles pacientes que não agendaram e pensa: ah, existe algo de errado com o meu preço? Ou pensa, né, que há algo de errado com a sua capacidade profissional. Essa crença limita demais o seu crescimento, porque você só foca naquilo que não dá certo. E por fim, a quinta crença é quando você associa sucesso profissional, reconhecimento e autofaturamento a uma agenda lotada. E se sua agenda não está lotada, você não se sente valorizado profissionalmente. Essas 5 crenças, elas são fortalecidas toda vez que um potencial paciente entra em contato com você perguntando o preço e depois você diz o preço, esse paciente não responde mais. Ou então, quando você diz ao paciente que fez ali a primeira sessão, que ele precisa voltar 1, 2 ou 3 vezes, e ele diz que ele não consegue pagar as próximas sessões. Ou ainda, quando você olha para a sua agenda e vê que tem muitos horários vagos e ela ainda não está lotada, você pensa: eu não estou sendo valorizado, ainda não sou bom profissionalmente. Esses são alguns exemplos que fortalecem as suas crenças limitantes. E com todos esses acontecimentos, né, frequentes, você se sente mal com os seus resultados, frustrado porque tem que trabalhar muito para conseguir ali um faturamento que gira em torno de 2 a 3 mil reais por mês. Além de não sobrar absolutamente nada no final do mês
Porque esse dinheiro vai todo para pagar os boletos, os empréstimos, o combustível, o aluguel, e muito decepcionado porque não recebe um valor justo por sessão. Afinal de contas, você vem investindo tempo e dinheiro em cursos, especializações, congressos, equipamentos, e o reconhecimento profissional nunca vem